Esse é um vlog sobre um dos livros da autora Elif Shafak, que é 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho. Porém, quando eu estava gravando esse vídeo, eu achei que eu ia conseguir falar sobre o outro livro dela também, que é A Ilha das Árvores Perdidas. Só que quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu percebi que essa é uma autora que traz uma profundidade muito grande nas suas palavras, na sua história. Então, esse vlog vai ser apenas sobre esse livro. E aí eu vou trazer um outro vlog sobre esse outro livro aqui, que a leitura está em andamento neste momento. E eu espero que você curta e que as minhas palavras façam sentido pra você, tá bom? Acho que uma coisa muito curiosa é que antes de começar esse livro eu não sabia nada sobre a sinopse, porque, enfim, a Aya me indicou o livro, então ela sabe das coisas que eu gosto, então eu quis ter uma surpresa com essa história. Mas basicamente a questão toda é que a gente tem a Leyla Tequila, uma prostituta que é assassinada em Istambul. E todo o conceito do livro gira em torno de que depois que o coração para de bater, o cérebro continua ativo por 10 minutos e 38 segundos. E é a partir daí que a gente começa a acompanhar a história de Leyla Tequila e suas memórias. Então, no primeiro minuto, a gente vê o seu nascimento, tudo que a mãe dela passou. E eu acho que uma das coisas mais interessantes aqui é como a autora está explorando a questão cultural, porque logo nesse primeiro capítulo a gente tem grandes tradições, por exemplo, com a questão da gravidez. A mãe da Leyla, ela não é a primeira esposa do pai da Leyla, então a gente tem ali a poligamia, né? Então a gente vai entender um pouco mais nas entrelinhas também como funciona essa hierarquia dentro daquela casa, o que acontece com a Leyla depois que ela nasce. A gente conhece também algumas tradições que existem, como por exemplo jogar o cordão umbilical por cima do muro da escola para que ela se tornasse professora. E muitas outras coisas. A gente vai ver também questões sobre a cultura turca, árabe, e eu achei muito incrível como a autora, nesse primeiro capítulo, ela já inseriu temas assim, porque uma coisa que eu gosto de livros de autores de outras culturas é como eles conseguem explorar isso. E aqui nesse livro eu já fiquei assim, babando em como essa autora conseguiu inserir esse tipo de coisa. E eu vou tentar continuar lendo, só que eu não prometo muita coisa, porque já são 11 horas e eu tô com sono. Eu sou uma jovem senhora que tá acordando cedo e dormindo cedo, sim. Tava trabalhando, agora eu vou lá embaixo pegar um pacote que chegou de uma das leituras conjuntas que a gente vai fazer lá na Twitch. Então eu vou lá buscar o meu pacote.
Durante o sprint de hoje, eu continuei a leitura de 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho. E assim, como eu disse, o livro ele é dividido pelos minutos que a gente vai lendo, né? Só que existe um ponto onde a gente começa a conhecer os amigos da Layla Tequila. Como eu disse, eles estão procurando ela. Então, ao longo da história, a gente vai conhecendo a história deles também. Então, a gente tem aquele minuto e aí depois a gente sabe o que aconteceu e aí ela apresenta um dos personagens e ela fala assim, esse é um de 5, né? Um dos 5 ali que você vai conhecer. E aí eu acabei passando pelo minuto 2 e 3, onde a gente conhece um desses personagens. E assim, aviso de gatilho de estupro, porque foi assim, um momento que me deixou muito, muito, muito mal na história. Eu quase chorei enquanto eu tava lendo, porque foi uma cena assim extremamente dolorosa e a gente continua conhecendo mais da família de Layla, mais do seu passado, mais dessas pessoas que a acompanharam. Como eu disse, a gente acaba vendo mais sobre a cultura turca, árabe. Eles mencionam bastante o Corão, né, que é o livro sagrado. Então isso eu tô aprendendo bastante sobre a questão da cultural mesmo. E aí tem um momento também que a Binais, que na verdade é a mãe da Layla, ela tá olhando ali para uma fotografia e tudo mais, ela fala até sobre a guerra. Eu até marquei para pesquisar um pouquinho mais, porque eu quero entender mais o que aconteceu. Porque o livro acaba se passando ali em 1950, 53, a gente dá um salto para 1967 também, então eu acabei marcando alguns lugares que eu gostaria de pesquisar. Tem até um momento que ela fala que o irmão de alguém, que eu não vou falar, né, foi um dos 5.000 turcos enviados para a Coreia, e eles foram ajudar os americanos a ajudar os coreanos bons na guerra contra os coreanos maus. E aí eles... e ainda fala, né? Sendo que os soldados turcos não sabiam inglês nem coreano. E os soldados americanos foram provavelmente ignorantes em relação à língua deles. O que acontece até hoje, né? Mas assim, um livro extremamente forte. Eu tô gostando muito de como a autora tá construindo os personagens e como ela tá também aprofundando a história da Layla e apresentando também esses outros personagens que a gente vai conhecer, que são os amigos dela. Então, assim, livro muito forte mesmo. E é isso. No momento que eu tô lendo aqui, ela tem mais ou menos 20 anos, então vai indo e voltando ali na vida dela. E hoje, basicamente, eu só trabalhei, então não teve muito pra mostrar. Eu trabalhei e não consegui ler. Só consegui ler durante os sprints. Aí agora eu vou deitar, porque eu acabei de jogar um pouquinho com o pessoal. Vou deitar e não sei se eu vou ler, mas se eu ler, eu provavelmente vou falar um pouquinho mais sobre o livro amanhã, porque já tá um pouquinho tarde e eu vou abrir live também. Acabei a minha live, eu tô estudando coisas relacionadas a marketing, porque eu tô pensando em aplicar para algumas vagas, só que eu quero ter a certificação do Google para isso, né? Então eu tô estudando. Se você quiser saber onde eu tô estudando, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu espero que eu lembre quando eu estiver subindo esse vídeo, tá? Fica aí o aviso para Thaís do futuro. E eu terminei uma reunião que eu tinha que ter. Vou almoçar agora, vou comer frango e salada, talvez, porque essa semana eu não comi muito bem, enfim. E eu tô pensando em trabalhar da biblioteca, que eu nunca fiz isso, e aí eu pensei, por que não
fica lá na biblioteca, aí vou levar minha câmera, trabalho de lá, leio um pouquinho, tenho mais reunião ao longo do dia, que algumas eu não preciso falar, só preciso estar, que a famosa reunião que só precisaria ser um e-mail, né? E é isto, e aí eu vou ler um pouquinho da biblioteca e vamos! Cheguei em casa, acabou que eu não li o livro da Elif Shafak na biblioteca, mas trabalhei bastante até, e aí peguei 4 livros de Mieko Kawakami, que no Brasil vai ter o lançamento de Ovos e Peitos, alguma coisa assim, que é esse livro aqui. Eu vou botar a tela do livro certinho, o nome do livro aí na tela, eu não falei nada com nada agora. Enfim, vou botar o nome do livro certinho aí na tela, que vai ser traduzido, se eu não me engano vai ser lançado em abril. E aí eu peguei esse daqui, e aí peguei mais outros 3 da mesma autora. Este é Heaven, aquele ali é Mrs. Ice Sandwich, e o outro é All the Lovers in the Night. Peguei logo os 4 para ler tudo, né, que era o que tinha disponível lá na biblioteca, e eu fiz o pedido, chegou rapidinho, e é isto. Aí tô bem animada para ler mesmo, vi muita coisa boa sobre a autora, e devo ler nos próximos dias, mas vamos focar aqui em 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho, e eu comprei até mais livro, mas eu acho que eu vou mostrar num vídeo de book haul da vida. E é isto, eu vou arrumar as coisas aqui, arrumar minha mesa, jogar um pouquinho e aí depois eu volto pro livro, que eu queria terminar ele amanhã. Acho que eu consigo terminar, porque daqui a pouco eu vou parar pra ler e aí eu acho que eu consigo. Vamos ver. Hoje é quinta-feira e ontem eu só trabalhei e estudei, nada além disso. Eu não consegui ler ontem, então hoje vai ser um dia que eu vou tentar ler bastante. E amanhã eu tô pensando seriamente em tirar um dia de folga, porque assim, eu tô bem cansada, bem cansada mesmo. E hoje eu acordei cedo, eu tive que fazer umas coisas bem cedo. E torçam por mim, espero que essa coisa dê certo também. Já comecei a trabalhar, Diogo fez um pão de queijo e eu vou pegar o meu livro porque eu tenho um espacinho de 30 minutos entre agora e a próxima reunião, e aí eu vou tentar aproveitar esse momento e também arrumar a minha mesa, que tá uma bagunça, olha só. Ó, tá tudo bagunçado ali, são anotações de coisas que eu tenho que fazer, as tintas, remédio, que eu fiquei com dor de cabeça, mais anotação aqui das coisas que eu estava estudando, meu fone, outro fone, potinho do pão de queijo, minha água, copo que eu larguei aqui, meu caderno de estudo, e tem mais coisa ali também, ó, que eu tenho que arrumar. Enfim, é isto.
Hoje é sexta-feira, são 8h pouca da manhã. E eu tirei o dia de folga porque eu tô muito cansada do trabalho. Então eu tirei hoje o dia de folga. Vou arrumar as coisas, hoje eu vou na academia, porque eu não consegui ir na academia. E vou ler um pouquinho agora de manhã, pra ver se eu chego pelo menos 70 e pouquinhos % do livro. E aí eu pego o próximo. É isto. Eu dormi mais. Eu acho que uma das coisas mais fodas que eu tô achando nesse livro é que a autora, ela basicamente consegue a cada capítulo contar uma história em relação à sociedade e grupos sociais diferentes, porque a Leila, ela basicamente vai conhecendo outras pessoas ao longo da sua vida. E quando ela chega em determinado ponto, ela conhece, por exemplo, a Jamila, que é uma das pessoas dos 5 amigos que ela acaba mencionando no início do livro. E aí a gente consegue entender o quão profunda a história dessa outra personagem é. Então ela começa a falar sobre a questão de pessoas que são traficadas, né, para serem exploradas sexualmente. E ela acaba falando da situação dos africanos em Istambul, porque outras pessoas, como por exemplo, quem vem do Sudão, de Uganda, na Nigéria, Quênia, eles foram basicamente para escapar da guerra civil, ou então por questões de violência religiosa, ou por causa da questão política. Então eles acabam buscando abrigo. Porém, as pessoas africanas, como essa amiga da Leila, ela acaba sendo enganada e ela é traficada para ser explorada sexualmente. Então, assim, as camadas que a gente tem nesse livro é uma coisa de louco, vou te dizer. E como a autora está conseguindo construir isso, eu acho que está sendo ainda mais, assim, desafiador, talvez como autora, mas muito necessário como leitora. E a gente vai percebendo o que acontece também com a Leila, né? Por que ela vira prostituta, o que acontece com a família dela, com os pais dela, como uma certa acontecimento acaba se desenvolvendo também. Então, assim, eu tô sem palavras. E olha que eu nem cheguei na metade do livro, praticamente. Eu tô, sei lá, quase lá, mas, cara, sem palavras até agora. Vou continuar lendo. Eu fechei a live agora há pouco e eu tô com muita dor de cabeça, mas eu quero terminar o livro. Falta assim, muito pouquinho. Aqui, ó, falta só isso. E na live eu acabei assim, chegando num ponto do livro que fala muito sobre amizade, sobre família, e isso me emocionou muito, assim, me emocionou demais. Eu chorei até tal qual uma capivara, entendeu? Como você pode ver nas imagens que provavelmente eu colocarei a seguir. Tudo aqui, eu vou chorar tudo de novo porque eu não gostei.
Então somos uma família da água, sim, a gente é a família da água, cara. Mas é um livro muito poderoso, porque uma coisa que eu tô fazendo é pesquisando também sobre a história, porque eu não conhecia nada sobre a cultura turca, né, onde se passa ali a história em relação a Istambul e tudo mais. E aí eu acabei pesquisando sobre algumas coisas que acontecem ao longo da história, que a autora menciona. Existiu um massacre ali em 1966, 70 e alguma coisa, na Tashkent Square. Eu vou botar o nome certinho aqui na tela para você. E esse massacre, ele foi basicamente relacionado a um ataque às pessoas de esquerda. Então estava rolando essa guerra ali civil, digamos assim. E outra coisa também é que a prostituição foi legalizada em 1960 e poucos também. Então, é outra coisa que acabou afetando aí a sociedade de alguma forma. E a morte da personagem, isso tá muito ligado a todas essas questões políticas. E isso que eu tô achando ainda mais incrível nessa história, porque além da gente conhecer esses personagens que são amigos de Leila, a gente também vai percebendo qual é o papel que eles têm dentro dessa sociedade e como essa sociedade os vê. E isso está sendo muito, muito bem trabalhado. Assim, eu tô de boca aberta com esse livro, com a narrativa dessa autora. Nos faz refletir muito, assim, sobre como essas pessoas que estão à margem, né, são vistas. E nesse final de livro, a gente vê ainda mais profundamente o tratamento que essas pessoas recebem, além daquilo tudo que elas sofrem, né? Porque ao longo da história a gente acompanha a Leila, que passou por muita coisa dentro da família dela também. E além disso a gente vê como a sociedade os vê e como eles se sentem também. Então a gente acaba acompanhando, assim, numa profundidade muito incrível essa história. Então eu tô simplesmente apaixonada pela narrativa. Eu não sei se eu vou colocar nesse vídeo também A Ilha das Árvores Perdidas, que é o outro livro da autora. Eu acho que eu vou fazer um outro vlog dedicado só ao livro, porque o jeito que ela narra e a forma como ela vai explorando outras coisas, eu não quero deixar de fora nada, assim, nada dos meus sentimentos em relação à leitura. Então eu acho que eu vou postar esse vídeo, né? Vai estar entregue aí e vou fazer uma parte 2, digamos assim, lendo o segundo livro, porque eu acredito que a autora vai fazer a mesma coisa nesse outro livro também. Então, assim, eu vou finalizar o livro, vou dar um tempinho, um dia ou dois, para as ideias assentarem, e aí, no final das contas, eu te trago aí as minhas considerações finais. Mas, basicamente, é isso. Tô apaixonada, faltam apenas 20 páginas para eu terminar, então eu volto em breve com essa reta final aí para você. Eu falei anteriormente que eu queria processar um pouco do livro, porque é uma história que a forma como ela é explorada não é simples. Até porque a gente tem aqui uma personagem que é uma prostituta, a gente conhece os 5 amigos dela, mas é um livro que é cheio de camadas, assim, porque através desses amigos a gente não conhece somente as suas aspirações, os seus desejos, aquilo que está acontecendo com eles, mas a gente conhece também a Leila e como ela tocou a vida dessas pessoas. Então, apesar de tudo que ela passa na sua cidade natal, em Van, quando ela chega ali em Istambul também, a vida que ela tem, tudo que acontece com ela, tudo que acontece com a mãe, com a tia, enfim, com todas as mulheres dessa família, ela ainda consegue ser uma pessoa especial para essas pessoas que ela vai encontrando ao longo da vida. E é muito interessante porque a gente vai ver a história dessa menina sonhadora que se recusa a morrer, porque são esses 10 minutos e 38 segundos que a gente vai acompanhando todos os pensamentos dela. E o quão
forte é isso, sabe? Eu tô simplesmente apaixonada. Ao longo da história a gente encontra vários outros momentos históricos em relação à Turquia, Istambul, e também eu descobri que a autora, ela foi investigada por causa desse livro aqui, o quão louco isso é. E eu acho que o mais incrível desse livro aqui não é o fato da autora simplesmente escrever sobre uma mulher. A Leila Tequila, ela consegue escrever uma história que vai contar a história de muitas outras mulheres, seus traumas, como esses corpos são vistos dentro de um sistema social que é regido pelo patriarcado. Então, assim, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Ele é brutal, ele é violento, ele é doloroso em muitas partes, principalmente você sendo mulher e vendo aquilo acontecer. Em muitos momentos eu chorei muito, sabe? Então, assim, é um livro doloroso, muitos gatilhos, para tudo, né? Mas eu acho que é um livro necessário demais, especialmente para a sociedade, né? Como a gente está vendo o mundo, enfim. Então, assim, 5 estrelas, favoritado, mas eu tenho certeza que esse livro vai estar na minha cabeça por muito e muito tempo. E como eu comentei anteriormente, eu vou dividir esse vlog em 2 partes. A primeira parte vai ser sobre 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho, e a segunda parte vai ser sobre A Ilha das Árvores Perdidas, porque eu acho que é um livro que vai também me demandar aí sentimentos e pensamentos, enfim. Mas eu espero que você tenha gostado do vlog. Me conta nos comentários se você já leu esse livro, se você pretende ler, se tá na sua listinha aí de desejados. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!